Olá e sejam bem-vindos a mais um Arquivos do Vazio. Se você gosta de mistérios e histórias de horror, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ele não quer ser entendido, ele quer ser lembrado. Começou com um desenho em uma parede de banheiro. Escola pública no interior do Paraná. Símbolo estranho feito com lápis mordido. Parecia incompleto, inútil. 2 dias depois, o mesmo símbolo foi visto em uma foto tirada em Kyoto, Japão, no reflexo da janela de um trem. Alguém desenhou aquilo ali? Ou estava refletido de outro lugar? A gente apagou com tinta branca, disse um dos funcionários da escola. Mas no outro dia, o desenho voltou. Mesmo lugar, mesmo risco errado, como se alguém tivesse copiado o erro. Ninguém sabia o que era, mas tinha uma coisa estranha em comum nos relatos. As pessoas desenhavam o símbolo sem lembrar. Eles dizem que desenharam dormindo. Mas quem segura o lápis quando os olhos fecham? Primeiro foi um garoto de 9 anos. Desenhou o símbolo no caderno da escola. O professor achou que fosse só um rabisco qualquer, até perceber que era o mesmo símbolo da parede da outra escola, a 400 quilômetros dali. A mãe jura que o menino nunca viu aquilo, mas o mais estranho é que ela mesma sonhou com aquele desenho na mesma noite. E ela não foi a única. Começaram a surgir relatos. Gente em cidades diferentes, países diferentes, acordando com o mesmo símbolo desenhado em seus cadernos, blocos, paredes, às vezes no próprio braço. O símbolo aparecia completo, sempre igual, e em 100% dos casos. O último traço era feito da direita para a esquerda, como se alguém estivesse voltando no tempo enquanto desenhava. Psicólogos começaram a chamar de transmissão onírica involuntária. Mas teve um que foi além. Não é que eles estão desenhando o símbolo, ele disse. É o símbolo que está se desenhando, usando eles como ferramenta. As línguas não reconhecem, mas o papel lembra. Pesquisadores tentaram entender o que era o símbolo. Compararam com alfabetos antigos, códigos binários, até com sistemas usados por cultos esquecidos. Nada. Não existe correspondência, mas existia padrão. O símbolo sempre tinha o mesmo número de traços, e eles surgiam na mesma ordem, mesmo desenhado por pessoas que nunca se viram. A coisa ficou pior quando encontraram os arquivos de desaparecidos. Gente que sumiu sem explicação nas últimas décadas. Alguns deixaram diários, rabiscos incoerentes, mas em pelo menos 13 casos havia versões rudimentares do símbolo, desenhadas de forma torta. Mas era ele tentando nascer. Um dos manuscritos veio com uma carta, curta, escrita com letras tremidas, assinada por um professor do interior do Chile, que desapareceu em 1994. Eu não consigo parar de desenhar, mas toda vez que termino, ele me desenha de volta. Na última página do caderno, um autorretrato, olhos fundos, sombra atrás, e o símbolo desenhado no reflexo do espelho, não na superfície real. Imagens não mentem, mas elas também não pedem permissão. Um vídeo de segurança gravado num hospital desativado no litoral norte foi enviado de forma anônima. A câmera filma um corredor vazio. Vento passando pelas frestas. Luzes piscando. Aos 3 minutos e 12 segundos, o reflexo de uma parede de azulejos mostra algo. Um símbolo. Claro. Completo. Mas só no reflexo. O objeto filmado não tinha nada. Mas o reflexo, em um ângulo específico, mostrava o desenho. Verifiquei o vídeo quadro a quadro, disse o técnico responsável. No frame em que o símbolo aparece, o arquivo trava por 0,66 segundos. Nenhum outro frame tem esse comportamento. Um estudante da equipe de restauro comentou algo estranho. A imagem parece normal,
Mas uma das pessoas no vídeo começa a se mover com atraso, como se estivesse presa num tempo diferente. A garota aparece caminhando, mas seu reflexo não a acompanha. Ele olha para a câmera antes dela virar. Depois disso, ela não aparece mais em nenhuma outra gravação, nem nos arquivos da escola, como se a câmera tivesse registrado a última versão dela, a única que ainda sabia que o símbolo estava olhando de volta. Algumas pessoas sonham com símbolos, outras acordam desenhando. Em 2011, uma enfermeira do interior de Goiás foi internada em estado catatônico. Na parede do quarto, embaixo da janela, havia 47 versões idênticas do mesmo símbolo, feitas com carvão, unha, sangue. Ela nunca falou uma palavra depois da internação. Só fazia o gesto de traçar o desenho no ar, com o dedo de trás para frente. Meses depois, outro caso. Um garoto de 14 anos, encontrado pela mãe com os dedos enfaixados. Ele havia desenhado o mesmo símbolo 432 vezes durante a madrugada. As folhas estavam empilhadas em ordem precisa. Nenhum erro, nenhum rabisco fora do padrão. Mas o mais estranho, disse a mãe, foi o que ele escreveu na última folha. Desculpa, agora ele sabe meu nome. Estudos mostraram um padrão emergente. A compulsão aumentava em lugares onde o símbolo já havia sido visto antes, como se o símbolo continuasse vivo nos objetos, nas paredes, nos olhos. E algumas pessoas desenhavam ele mesmo sem saber ler ou escrever. Crianças pequenas, pacientes em coma, animais de estimação, que ficavam parados, olhando o mesmo ponto na parede. Nem todo mundo esqueceu. Alguns nunca pararam de assistir. Documentos vazados por um ex-militar em 1998 mencionavam uma unidade de observação chamada Ordo 6. Ela foi criada durante a Guerra Fria, oficialmente para monitorar símbolos usados por seitas em linguagem codificada. Na prática, o grupo seguia um único padrão, um símbolo que surgia em locais onde o tempo parecia falhar. Relógios congelados, gravações que se apagavam sozinhas, testemunhas que não lembravam do dia anterior. Segundo os arquivos, o símbolo teria aparecido pela primeira vez no quadro de giz de um laboratório soviético em 1972, no fundo de uma foto borrada por radiação. Mas o mais assustador estava nas conexões. A mesma casa, uma cabana rural sem energia, apareceu registrada em 3 casos distintos, em países diferentes, com o símbolo no mesmo local da parede. Essa casa nunca foi localizada oficialmente, mas em todos os arquivos, o chão apresentava o mesmo padrão de rachadura. Exatamente o mesmo. Um analista da Ordo 6 escreveu no rodapé de um dos relatórios: o símbolo não marca locais, ele marca momentos. A casa é um ponto fixo, mas não no espaço, no tempo. Eles acharam que o símbolo era visual, mas o som veio primeiro. Uma fita cassete sem identificação foi encontrada no porão de um prédio abandonado no centro de Buenos Aires, rotulada apenas com a palavra Oídos. A gravação tem 11 minutos. Os primeiros 30 segundos são estática e um chiado leve. Depois, uma voz começa a sussurrar, não em palavras, mas em traços, como se cada som fosse o movimento de um lápis riscando papel. Pesquisadores que ouviram a fita relataram sintomas estranhos: náusea leve nos primeiros segundos, dor de cabeça pulsante quando a voz acelera. Em alguns casos, desenhos feitos no papel sem perceber. Um dos ouvintes, um técnico de som de 28 anos, gravou o próprio relato. Eu estava rabiscando durante a escuta, mas quando terminei, percebi que tinha desenhado o mesmo símbolo 3 vezes. E o mais estranho, as mãos não pareciam ser minhas. O último trecho da fita é o mais assustador. A voz acelera.
A frequência do som ultrapassa os limites do compreensível. E então, um novo sussurro entra. Mais grave, mais lento, e diz claramente: não pense. Ele escuta o que você pensa. A voz já não precisa de boca. O som já não precisa de ouvido. Um paciente internado em uma clínica psiquiátrica no sul do México começou a murmurar durante o sono. O padrão de som foi transcrito por um neurologista curioso. Ele ligou um espectrograma. O áudio formava uma espiral. E dentro dela, o símbolo. Ele está desenhando com a garganta, escreveu o médico no prontuário. Mas não em palavras, em forma. O hospital proibiu gravações, mas um técnico escondeu um gravador no quarto 7B. A fita começa com gemidos baixos. Depois, a voz do paciente. Não é sonho. É ele que quer lembrar de mim. Eu sou o papel. Na tentativa de decifrar a origem do som, descobriram que a frequência dominante era 19.418 Hz, quase inaudível. Mas quando isolada, formava uma pulsação semelhante a um ECG. Um cardiologista escutou por curiosidade. Horas depois, desenhou o símbolo no vidro do próprio consultório, de trás para frente, com o dedo. A clínica tentou abafar o caso, mas 2 dias depois, o paciente desapareceu da cela acolchoada, apesar da porta trancada e da vigilância constante. Na parede, escrita em voz, uma mancha, de som seco, em forma de espiral. O símbolo foi visto, foi ouvido. Agora, ele quer ser enviado. No final de 2020, um programador de segurança digital relatou um caso incomum. Um e-mail sem remetente apareceu na caixa de entrada de sua conta offline. O arquivo anexo, uma única imagem, sem extensão, sem dados. Ao tentar abrir, o sistema travou, mas a imagem se projetou brevemente. Era o símbolo, mas piscando como se respirasse. Mais casos começaram a surgir. Telas de celulares desligados com manchas simétricas visíveis, sob a luz TVs antigas que ligavam sozinhas com um traço só. E depois outro e mais outro até completar o desenho. Um funcionário de um data center relatou: eu vi o símbolo nas luzes do servidor. Elas piscavam, em ordem, como se alguém estivesse escrevendo na rede. O ponto crítico veio com um tablet de uma escola pública, sem internet, sem bateria. Mesmo assim, ele exibia uma única frase, repetida em vários idiomas. O símbolo não foi enviado, ele nasceu. A tentativa de deletar foi feita, mas ele já não era arquivo, era instância. Um pesquisador independente chamado Matheus Ribeiro tentou desenvolver um software chamado Scrub, programado para identificar e apagar toda e qualquer ocorrência visual ou sonora do símbolo. Ao rodar o primeiro teste, os logs mostraram: arquivo 0, 0, 0, 0. Sublinhado sigma não pode ser apagado. Motivo: em execução. Mesmo com o computador desligado, Matheus ativou o protocolo de reinício total. Os monitores ficaram pretos, mas as caixas de som começaram a emitir um som constante, uma respiração metálica. E então, pela webcam, mesmo sem estar gravando, uma imagem foi registrada sozinha. Matheus olhando para a tela. Atrás dele, o símbolo, refletido na janela. Esse foi o último registro dele. Nos dias seguintes, servidores que nunca haviam falhado apresentaram reinício forçado simultâneo. Câmeras de segurança em diferentes fusos mostraram o mesmo frame, na mesma hora. E um canal do YouTube aleatório subiu sozinho um vídeo de 30 segundos, chamado apenas de Ele. A imagem final mostra uma tela em branco. Uma voz grave sussurra: agora é ele quem assiste. E a câmera se vira. Arquivo encerrado, mas ele continua vendo. Se você também viu o símbolo, não deixe ele sozinho. Deixe seu comentário, compartilhe com quem não devia ver e entre para os arquivos do vazio.
continua vendo.